Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 5 de julho. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time domingão, seguimos com Copa do Mundo, jogo do Brasilzão e claro que eu separei o melhor pra vocês. Tem palpite de resultado, gols, escanteios, cartões, jogadores, estatísticas, tudo no canal mais completo do YouTube. Então se você puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 300 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também deixo o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's! Bora! Time, vamos lá, começando às 17 horas, jogo do Brasilzão contra a Noruega. Vamos lá. Primeiro fator aqui que pode ser extremamente importante. Esse jogo é em Nova York, MetLife Stadium, e esse estádio não tem ar-condicionado. E o clima, a temperatura, pro horário do jogo, é um clima, uma temperatura bem alta. E isso pode ser bom para o Brasil. Os noruegueses não estão acostumados aí a jogar com temperatura alta, sofrem pra caramba. Então esse é um primeiro ponto. Tecnicamente eu também gosto mais do Brasil, tá legal? Eu sei que o ataque da Noruega é um ataque muito poderoso, né, com o Haaland, Sorloth e também o Odegaard ali no meio de campo, porém a defesa dos caras eu acho extremamente lenta, tá beleza? Isso pode ser muito bom pro Brasil. Então aqui para resultado, Brasil empate anula, Brasil para se qualificar, se classificar. Vamos dar uma olhadinha na fase de grupos e também 16 avos, como é que foi cada seleção. Brasil estreou 1-1 contra Marrocos, já falei aqui em outros vídeos, Marrocos jogou melhor que o Brasil nessa partida, 3-0 no Haiti, Brasil só jogou o primeiro tempo, 3-0 na Escócia, passou o carro, 2-1 de virada no Japão, gol no último minuto do Martinelli, tá beleza? Vamos dar uma olhadinha na Noruega, 4-1 no Iraque, atropelou, 3-2 com o Senegal, perdeu por 4-1 da França, jogou com o time reserva misto aqui, tá? E ganhou de 2-1 da Costa do Marfim no finalzinho, gol do Haaland. Haaland que chama rola também, né, galera? Eu não sabia, vocês já viram isso? Ele mesmo pronunciando o nome dele, não é Haaland, é rola. Vai entender. Vamos dar uma olhadinha nas probabilidades depois que eu falei esses negócios todos aí. Vamos lá. E vamos lá, probabilidade na tela aqui para Brasil e Noruega. Partida para 2 gols, 80%. Jogo para menos de 4 gols, 60%. Pré-live, eu prefiro o mais de 1,5 gol. O Brasil vem fazendo gols em todas as partidas e a Noruega também é um time que geralmente produz jogos com gols, tá? Então, eu prefiro pré-live o mais de 1,5 gol. Com relação a 1 gol, já no primeiro tempo, 85%. Primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. Vamos dar uma olhadinha aqui nos escanteios. Brasil 4.8, Noruega 4.4. Cartões, 2 para o Brasil, 0.7 para a Noruega. Toma cuidado com os cartões, porque a juizada tá segurando pra caramba. Jogadores. Time, vamos lá, um provável Brasil aqui na tela e uma provável Noruega, tá? O Brasil, o que mudou do Japão para esse jogo? O Paquetá machucou. Então aqui a gente pode ter o Danilo, pode ter também o Martinelli e sondou o Neymar. O Neymar eu acho muito difícil por questões físicas, tá? Agora, se quiser um meio de campo mais consistente, coloca o Danilo. Se quiser um meio de campo com mais qualidade técnica, aí pode entrar o Martinelli. Eu acredito que venha o Danilo, pra gente ter bastante consistência ali no meio de campo, tá legal? Se de repente precisar, né? Se o Brasil sair perdendo, espero que não, aí tem Martinelli, tem Neymar aí pra gente colocar no decorrer da partida. Vamos dar uma olhadinha aqui em jogadores para finalização, também desarmes. Vem comigo. E vamos lá, começando pelo Brasil. Finalização, chute a gol ou mesmo gol? Quem tá bem pra caramba, dispensa comentários, é o Vini Júnior, né? 1, 3, 8 e 3. Matheus Cunha também com bons números aí de finalização. 1, 2, 5 e 3. E outro jogador interessante para finalizar de fora da área, ó, Bruno Guimarães. 4 partidas, uma, aqui zerou, 1 e 4. Vem com bons números aqui para finalização o Bruno Guimarães. Aliás, o Bruno Guimarães faz uma bela Copa. Vamos dar uma olhadinha agora em finalização
para a Noruega. E vamos lá, finalização, chute a gol ou mesmo gol pelo lado da Noruega, não tem muito o que inventar. O Haaland, baita número, né? 3 jogos, 5, 5 e 4. Números bem altos e expressivos aqui para o Haaland, vulgo rola. Quem que é interessante aqui também? Odegaard. Fez 3 partidas, 1, 3 e 1. Uma finalização talvez de fora da área, Odegaard, pode ser bacana. O Sorloth também joga na frente, porém vem com números mais tímidos. E outro jogador que eu gosto bastante, fez um golaço contra a Costa do Marfim, é o Nusa, tá beleza? E vamos lá, falando um pouquinho agora de desarmes pelo lado do Brasil. Douglas Santos, com bastante regularidade aí nos desarmes, 7, 2, 1 e 2. Casemiro, 1, 6, 4 e 1. E também, ó, quem acaba desarmando bastante com baita regularidade é o Matheus Cunha. Na recomposição ali de meio de campo, dá combate também, quando sobe a marcação, né? 2, 2, 1 e 1. Isso aqui desarmes do Brasil, tá bom, galera? Noruega. E vamos lá, pelo lado da Noruega, quem vem com bastante regularidade é o meio-campista Berge. 3 partidas, 1, 1 e 4. O Odegaard é um cara que apoia e também recompõe no meio de campo e acaba desarmando bastante. 2, 1 e 3. Deixa eu mostrar no mapinha quem é o possível lateral direito da Noruega, que se esse cara jogar pode ser interessante, porque o Vini vai cair por ali e aí esse cara deve desarmar e também cometer faltas. Vamos dar uma olhadinha lá no campinho. Time, vamos lá. Pelo lado da Noruega, nesse momento, Pedersen parece que vai ser escalado como titular. Se ele vier como titular, é um bom nome para desarmes e para cometer falta. Se tiver alguma alteração, lembrando que a escalação oficial, somente 1 hora antes da partida, fique esperto aqui no lateral direito, ó, para pegar desarmes e faltas de novo. O Vini cai muito por aqui. Fechou? E vamos lá, jogadores para cometerem faltas nessa partida. Pelo lado do Brasil, Bruno Guimarães, 4 jogos, cometeu falta em 3, 1, 1 e 1. O Danilo, lateral direito, também é um cara que comete muitas faltas. Aqui ele não cometeu falta, porém jogou apenas 44 minutos, depois 2, 3 e 1. Casemiro, cada cajadada 53 minhoca, 1, 2, 1 e 1. O Casemiro geralmente comete faltas aí nas partidas, tá bom? E vamos dar uma olhadinha agora na Noruega. Vem comigo. E vamos lá, jogadores para cometerem faltas na Noruega. O lateral esquerdo, Wolf, 3, 2 e 2. Comete muitas faltas aqui o lateral da Noruega, tá? Joga na lateral esquerda. O Sorloth é um cara muito grande. Quando vai dar desarme, o que ele faz? Ele é desengonçado. Aí comete falta. 3, 1 e 1. O Haaland, mesmo problema. Jogador de quase 2 metros de altura. Acaba cometendo muitas faltas, né? 2, 2 e aqui não cometeu nenhuma falta. Time, vamos lá. Uma dica de ouro aqui. O Haaland, ele tem uma treta ali com o Gabriel Magalhães, tá legal? Então, geralmente, quando tem jogo do Arsenal com o Manchester City, esses dois jogadores se estranham. Então, pode ser bacana, nessa partida, pensar em um cartão amarelo aí para cada jogador, tá? O Gabriel Magalhães e também o Haaland. De novo, esses caras se estranham pra caramba no campeonato inglês. E por que não? Não podem se estranhar também na Copa do Mundo. Fique esperto. Time aí, vamos lá, 21 horas, oitavas de final aqui, jogo entre México e Inglaterra. Antes de analisar essa partida, tem alguns fatores que são importantes. Vem comigo. Primeiro ponto importante, o México vai jogar em casa, no Estádio Azteca. E olha só, a seleção mexicana ostenta um histórico impressionante de invencibilidade no icônico palco. Até o presente momento, até a presente data, o México nunca foi derrotado em Copas do Mundo, jogando no Estádio Azteca em 1970, 86 e agora em 2026. A seleção mandante construiu uma sequência de mais de 10 jogos sem perder no local. Ou seja, o México em Copa do Mundo não perde em casa, galera. Segundo ponto importante. Segundo ponto bem importante, o Estádio Azteca, localizado na cidade do México, está a uma altitude de aproximadamente 2.200, 2.240 metros acima do nível do mar. Ou seja, teremos um efeito de altitude nessa partida. Isso é bem importante. Os mexicanos já estão acostumados e os ingleses vão sofrer. Time, uma última informação que chega a ser até engraçado aqui, né?
Imprensa inglesa cita estimulante contra efeitos da altitude no Azteca, ou seja, o time inglês tá pensando em tomar um medicamento aí, né, para outras coisas, para tentar diminuir o efeito da altitude. Se vai resolver, eu não sei, mas que os ingleses vão entrar duro, isso aí não tenha dúvida. Isso aí já é piada pronta, né, rapaziada? Vamos dar uma olhadinha agora na análise. E vamos lá analisar agora então México e Inglaterra. Pô, depois de tanta informação, pelo menos um like e um comentário aí a gente já merece, né, rapaziada? Vou deixar 5 segundos aí para dar tempo. Muito obrigado, vamos que vamos. Time, o negócio é o seguinte, México e Inglaterra. No papel, teoricamente a Inglaterra tem uma equipe superior. Mas diante de tantos fatos, eu acho que o México equilibra essa partida e a gente deve sim ter um jogo bem equilibrado, até porque o México vai jogar em casa, tem o efeito da altitude, isso daí vai ajudar os mexicanos, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no México, na fase de grupos e também na questão lá dos 16avos. 2-0 na África do Sul, 1-0 na Coreia do Sul, 3-0 na Tcheca e depois 2-0 no Equador. Ganha e ganha bem, tá certo? O México vem embalado aí, 4 jogos, 4 vitórias. A Inglaterra, até o momento, 4-2 na Croácia, empatou 0-0 com Gana, 2-0 no Panamá e depois 2-1 contra a seleção de Congo. Vou falar, hein? Congo tava ganhando ali até o finalzinho, mais ou menos. Depois o Harry Kane entrou em ação, meteu 2 gols e classificou a Inglaterra. Então, para essa partida, como eu acho que o jogo é equilibrado, para resultado, o que eu penso? Como a cotação do México é uma cotação maior, eu gosto aqui de um handicap asiático mais um pro México, tá legal? Isso para resultado. Vamos dar uma olhadinha agora nas probabilidades pra gente falar de gols, escanteios e cartões. Vem comigo. Probabilidade na tela aqui para México e Inglaterra. Jogo para 2 gols, 70%. Partida para menos de 4 gols, 80%. Pré-live, eu prefiro o menos de 4 gols. E aí aquele raciocínio que eu falo em todas as análises. Pré-live, sim, menos de 4 gols. Porém, se sair um gol rápido no primeiro tempo, tenta pegar o segundo. Porque de repente, vamos lá, pensar num cenário aqui, 15, 20 minutos do primeiro tempo, o México ou a Inglaterra abre o placar. O que vai acontecer com a seleção que sofreu esse gol? Vai abrir. E aí de duas uma, ou empata ou toma o segundo gol de contra-ataque, tá? Então pré-live, cenário para menos de 4 gols. Ao vivo, se sair um gol rápido, tenta pegar o segundo. Com relação aos escanteios, México 4.1, Inglaterra 7.6. A média da Inglaterra é maior, porém o México vai jogar em casa, né? A torcida vai empurrar. Com relação aos cartões, 1.4, 0.8. Como eu já falei na análise anterior, a juizada tem segurado a mão aí nos cartões. Toma cuidado. Time, agora vamos falar um pouquinho de jogadores, tá? Finalização, chute a gol ou mesmo gol. Começando aqui pelo lado do México, para finalização, chute a gol, Raul Jiménez. 3 partidas até o momento, ó, 4, 2 e 4. Aqui é finalização, tá? Outro jogador interessante com regularidade é o Alvarado. Aqui ele não finalizou. Aí depois 1 e 3. E o Quiñones joga pelo lado do campo e também vem com muita regularidade aí para finalização e chute a gol. 5, 1, 4 e 1. Pelo lado da Inglaterra, não tem muito o que inventar. O furacão Harry Kane tá finalizando e fazendo gol pra caramba. 7, 3, 3 e 5. 4 partidas até o momento, meteu gol em 3, tá, galera? Tá voando baixo e brigando pela artilharia o Harry Kane. Outro jogador com boa regularidade é o Bellingham. 4 partidas, 3, 1, 2 e 3. Quem mais que finaliza aqui, ó? O Rashford, né? 4 jogos, 1, aqui nenhuma, mas jogou 7 minutos, 5 e 3. O Henderson pode ser bacana para finalização de fora da área. 1, 4, 1 e 1. E outro jogador que eu gosto é o Madueke. Por quê? O Madueke, ele finaliza e geralmente quem entra no lugar do Madueke é o Saka. E o Saka também finaliza. E aí para substituição garantida, aquelas coisas todas, é bacana, tá? Então se vier o Madueke aqui para finalização, eu gosto. 1, 2, 1 e 2. E eu tô contando que de repente no segundo tempo entre o Saka no seu lugar. Fechou? Time, vamos lá agora falar um pouquinho de desarmes, tá? Pelo lado do México, vamos lá. A gente tem o Alvarez, 3 jogos, 1, 2 e 3. O Romo, meio campista, 4, 1 e 1, também interessante. E outro jogador que acaba desarmando, ó, é o Lira, né? 3 partidas, 2, 2 e 1.
E na recomposição de meio de campo, o Alvarado também desarma. 5, uma, aqui nenhuma. Pelo lado da Inglaterra, 2 jogadores para desarmes que eu gosto. Começando pelo Henderson, 4 partidas, 2, 3, 2 e 2. E o Bellingham, 4 partidas, 3, 2, 4, aqui nenhum desarme. Fechou? E vamos lá para fechar aqui possíveis jogadores para cometerem faltas. Vamos lá. Pelo lado do México, o Raul Jiménez acaba cometendo pelo menos uma faltinha por partida. Fez 3 jogos, ó, 1, 2 e 1. Isso aqui é falta cometida. O Quiñones também, 4 partidas, 1 e 2. Jogadores aí interessantes para cometerem faltas. Pelo lado da Inglaterra, a gente tem o lateral Konsa, 1, 2, 3 e 1. Interessante. Orelli também é um cara que vem com regularidade aí para cometer faltas. 1, aqui nenhuma, mas só jogou 24 minutos. 2 e 3. Meio-campista Anderson. 3, 2, 1, nenhuma. E na frente, ó, o Harry Kane acaba cometendo faltas, tá? 4 jogos, 2, 1, 2 e nenhuma. E o Rashford também faz falta. Nenhuma aqui, só jogou 18 minutos. Cometeu 2, 1 e 2. Fechou? Time, antes do melhor palpite e também do palpitão, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? O mercado, ele tá disponibilizando uma porrada de boas oportunidades, tá legal? E geralmente isso acontece no dia do jogo. Se você não quiser perder nada, pegar tudo, eu vou deixar um passo a passo aí no primeiro comentário fixado. Clica e vem, a gente tá passando e pegando muita coisa boa no dia dos jogos, tá beleza? Só vem, é de graça. Bem, vamos lá, como é que ficou o melhor palpite aí pra hoje? Jogo do Brasil contra a Noruega, vai Brasil! E vou torcer pra tá bem quente, tá galera? Pros noruegueses fritarem em campo. Classificação do Brasil, pelo menos um cartão na partida e também menos de 8 cartões na partida, tá beleza? Brasil passando de fase, pelo menos um cartãozinho aí, tanto faz pra quem, e menos de 8 cartões no jogo inteiro, tá beleza? Esse é o melhor palpite. Ontem tivemos mais de 300 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! Time, antes do palpitão, já deixou aquele like, fez o comentário, deu a hypada no celular, muito obrigado, ajuda pra caramba. E amanhã a gente traz tudo de novo, tá beleza? Palpitão é o seguinte, como a gente tem essa treta aí, né, entre o Haaland e o Gabriel Magalhães, e esse jogo de amanhã entre Brasil e Noruega deve pegar fogo, o que eu quero aqui? Pelo menos um cartão amarelo para cada jogador. Um cartão amarelo pro Gabriel Magalhães, um cartão amarelo pro Haaland, tá beleza? Esse é o palpitão aí para hoje. De repente aquela tretinha básica entre os dois e o juizão amarela, um para cada lado, tá certo? Forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.